Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer o subsídio da nossa última lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, que é a lição de número 13, que tem por título Vocação e Projetos de Vida. Como texto-chave da nossa lição, nós compartilhamos o provérbio 21 e o verso 5, que diz: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. O objetivo da nossa lição é refletir sobre instruções basilares a serem aplicadas em nossos projetos de vida de forma bíblica e vocacional. No nosso para refletir da nossa lição, diz o seguinte: você está cansado de errar em questões simples da vida? Que tal começar a ouvir a voz do Pai? Só existe um caminho para isso: joelhos dobrados e Bíblia aberta. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Já para nós sermos introduzidos nessa última lição do nosso trimestre, eu gostaria de aproveitar e fazer algumas considerações finais em relação à nossa vocação, aos projetos de vida, trazendo nessa lição principalmente alguns princípios e fundamentos para que o jovem ele possa errar menos. Não que os erros não sejam presentes na vida de qualquer ser humano, mas é possível mitigar, diminuir as possibilidades de se errar, se formos orientados por princípios que a palavra de Deus nos fornece. E aqui a gente não tem a pretensão de nenhuma maneira dizer que esses princípios ou esses fundamentos que compartilhamos, principalmente nessa lição, são a solução para ter uma vida bem-sucedida. Não, nós não temos essa intenção. Seria até arrogante da nossa parte se afirmarmos isso. Mas esses princípios aqui vão trazer direcionamentos, conselhos e orientações que possibilitarão você ser bem-sucedido naquilo que nós chamamos de projetos de vida, certo? E com certeza você vai acabar evitando retardar processos, você vai acabar evitando cometer erros que, se for bem orientado, não cometerá. Então, professor e querido aluno, aqui a ideia realmente é trazer alguns fundamentos práticos para que nós possamos conduzir as nossas vidas de maneira mais assertiva, de uma maneira também que agrade ao Senhor. E tudo isso com projetos de vida relacionados à nossa vocação. Pois bem, o nosso tópico 1, ele vai trabalhar sobre o seguinte título: Instruções, Projetos e Vida Real. Ou seja, aqui não tem nada de teórico. Ainda que a gente traga alguns conceitos, a palavra de Deus ela é viva e a palavra de Deus é fundamento para que nós possamos construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida a partir da perspectiva de Deus. Então, nisso, nós precisamos, querido professor, analisar o seguinte contexto. Nós, enquanto jovens, assim como afirma as Escrituras, a tolice está ligada ao nosso coração, à ingenuidade, à imaturidade. E por muitas vezes nós acabamos agindo de maneira emotiva, de maneira ignorante, nós acabamos agindo de maneira impulsiva,
nós não refletimos muito sobre as decisões que tomamos, sobre as atitudes que tomamos, sobre determinados comportamentos que muitas vezes podem comprometer as nossas vidas. Então, aqui a gente traz realmente orientações básicas de como ter uma vida vocacional mais produtiva e que renderá frutos para a eternidade. No subtópico A, que tem por título Faça um planejamento para a vida, aqui nós temos a intenção de realmente compartilhar alguns fundamentos sobre a importância de se planejar. O próprio planejamento ele está ligado também à sabedoria, está ligado a olhar para todo o cenário da nossa vida e também olhar para determinados projetos que nós pensamos em empreender. E o planejamento ele vai nos dar passos que podem ser, inclusive, medidos, que podem ser, inclusive, estabelecidos o como iremos atingir ou como iremos concretizar esses projetos. Eu queria que você entendesse projetos de vida a partir daqui como realmente algo que tem início, meio e fim, ou seja, vai ser concretizado. E não queria que você entendesse projetos de vida como o próprio propósito de vida, ou seja, toda a extensão da vida. Não, é algo que está inserido dentro desse propósito, mas é algo que tem início, meio e fim. Por exemplo, cursar uma determinada faculdade. Por exemplo, digamos que um jovem ele tenha o desejo de fazer uma faculdade onde o curso será direito. Certo? Isso é um projeto de vida. Tem começo, meio e fim. Só que para isso ele precisa se planejar. Dessa mesma maneira, nós precisamos planejar tudo aquilo que está relacionado à nossa vida. Por exemplo, onde nós queremos trabalhar, com o que queremos trabalhar, onde queremos morar. Já citei aqui qual curso nós queremos realizar, certo? Quanto tempo vai levar, quanto vai custar para fazermos tudo isso e para que nós não venhamos nos frustrar e nós saibamos como nos conduzir durante todo esse projeto, é necessário a gente planejar as etapas, planejar objetivos específicos dentro desse projeto, o que nós queremos atingir, certo? Aonde nós queremos chegar. Tudo isso está relacionado com o planejamento. Então, tudo isso está inserido no planejamento. Nós não podemos ignorar isso. O planejamento, ele tem muita importância nos nossos projetos de vida. Então, a própria Bíblia diz: quem planeja bem, trabalha com dedicação, prospera. Mas quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Então, o planejamento é um fundamento essencial para quem quer realmente concretizar os projetos de vida. Não quem quer viver, por exemplo, no mundo da fantasia, simplesmente se iludindo com o que poderia acontecer na vida. Isso é muito presente na atual geração, que realmente fica fantasiando sobre o curso da faculdade que queria fazer, sobre onde gostaria de morar, ou com que gostaria de trabalhar, mas realmente não se planeja, não se organiza para atingir esses objetivos, para concretizar esses projetos de vida. Então, o planejamento, ele é fundamental, mas não apenas planejar, colocar em prática aquilo que se planejou. Porque os planos, por mais que eles sejam essenciais para atingir determinados objetivos, se nós não seguirmos cada etapa, se nós não formos diligentes com cada fase desse planejamento, né, analisando tudo aquilo que já foi pontuado, quanto tempo vai levar, quanto vai custar,
até analisar pessoas que possam nos ajudar nesse processo, para que o processo não se torne mais árduo do que o necessário, certo? É necessário observar tudo isso para que nós possamos realmente concretizar, para que nós possamos pôr em prática e concretizar esses projetos de vida. E nós precisamos ter um entendimento de que tudo isso, né, esse projeto de vida, ele vai ter um tempo, é um processo que nós temos que seguir e que, normalmente, esses projetos de vida eles não começam grandes. Não, eles são concretizados, mas sempre existem inícios humildes, inícios pequenos. E aqui há a importância de, ao fazer um planejamento, nós não podemos ignorar esses começos humildes. A própria Bíblia, em Zacarias 4:10, vai nos orientar a não desprezar os pequenos começos. Que nós precisamos sempre se alegrar com aquilo que está começando, porque o próprio Senhor se alegra quando nós iniciamos projetos de vida que estão de acordo com o próprio propósito de Deus para as nossas vidas. Já no subtópico B, tem por título Seja um Visionário. E aqui ser um visionário não é aquela figura que muitas vezes é vendida para nós nas redes sociais, em comerciais, de alguém que está acima de todos, que consegue enxergar o que os outros não estão enxergando, como se tivesse um dom especial dado por Deus. Não, aqui ser um visionário é ter visão de futuro, é ter uma visão a longo prazo. A visão de futuro, ela vai te dar uma direção aonde você quer chegar. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe onde se quer chegar, certo? Cada etapa do planejamento que foi elaborado, né, é importante ser cumprido. Certo? Ter uma visão de futuro é importante para que a gente possa estabelecer metas, a gente possa entender quais são as nossas prioridades, para que a gente possa excluir aquilo que não agrega valor dentro daquilo que é o planejamento que nós fizemos para que possamos concretizar determinados projetos de vida, certo? O próprio Senhor Jesus tinha uma visão de futuro a longo prazo. A gente vai ver Jesus com consciência de quem ele é, Jesus com consciência de onde ele veio, para onde ele está indo, certo? Não era qualquer conversa que tirava Jesus do seu propósito de vida e dos seus projetos. Não, Jesus ele tinha consciência clara para onde ele estava indo, ou seja, Jesus tinha uma visão de futuro. Nós precisamos passar para o jovem que é necessário ele ter uma visão de futuro. Onde ele quer estar daqui a 10 anos? Onde ele quer estar daqui a 20 anos? Certo? Com quem ele quer estar trabalhando? Com quem ele quer estar casado? É necessário realmente ter uma visão clara sobre isso. E aí a gente já começa a entrar naquilo que é o terceiro fundamento aqui, que é ter objetivos claros. O que você quer atingir? Jesus ele tinha objetivos claros no seu ministério, né? O próprio Jesus ele vai dizer, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, era um objetivo que Jesus tinha na sua vida e no seu ministério, dentro do seu propósito de vida, que era o quê? Dar vida em abundância às pessoas que tinham um encontro com ele. Ele também vai dizer que ele veio buscar e salvar o que havia se perdido, ou seja, Jesus tinha um objetivo de resgatar as pessoas. E a gente vai ver alguns objetivos dentro do ministério de Jesus, ao qual dirigiam a sua vida, a sua maneira de se comportar, dirigia para onde ele ia. Então é necessário a gente trabalhar isso também, que é importante fazer um planejamento, né? Ou seja,
como eu vou chegar, como eu vou concretizar determinados projetos de vida. É necessário ter uma visão, ou seja, aonde eu quero chegar com tudo isso. É necessário estabelecer também dentro dessa visão e dentro desse planejamento objetivos claros, porque quem tem objetivos claros não se envolve em qualquer situação, não acaba se envolvendo com qualquer distração que está diante disso, pois distrações são perigosas e podem comprometer os projetos de vida que nós temos, certo? Podem atrasar processos, podem retardar o crescimento, podem roubar energias. E quem tem objetivo claro não se envolve com qualquer distração que está diante dele. O próprio Senhor Jesus, em determinado momento, foi abordado pelos seus discípulos e disse: olha, os gregos querem conversar com o Senhor. E Jesus sabia que os gregos queriam apenas o quê? Discutir, filosofar, discutir ideias. E Jesus sabia quais eram os seus objetivos. Então Jesus não tinha tempo a perder para ficar discutindo ideias, certo? Ele tinha um propósito a cumprir. E dentro desse propósito havia alguns projetos a serem concretizados, certo? Ele próprio, em resposta a isso, ele disse: olha, eu não vim senão para as ovelhas de Israel, ou seja, eu preciso anunciar a boa nova do reino de Deus ao povo de Israel, à nação de Israel em primeiro lugar. Então, diante disso, Jesus ele não perdeu tempo com distrações como essa, como ir discutir filosofia com os gregos, discutir as ideias que ele tinha com os gregos. Ele também não tinha tempo a perder tentando provar para os fariseus, os mestres da lei, quem ele era. Não, Jesus ele tinha foco, ele tinha objetivos claros. Por conta disso, Jesus ele não se envolvia com qualquer coisa ou com qualquer pessoa que poderia atrapalhar de que ele concretizasse esses projetos e de que ele cumprisse o propósito para a sua vida. No subtópico D, a gente já vai trabalhar sobre ser criterioso com os seus relacionamentos. Se a gente parar para observar, no ministério de Jesus ele tinha constantemente uma multidão o cercando. As multidões seguiam Jesus. Mas, entre essa multidão, Jesus tinha 70 discípulos. Certo? E esses discípulos, eles iam e anunciavam o evangelho para as aldeias, curavam pessoas, pregavam a boa nova de salvação. Certo? Mas entre esses 70 discípulos, Jesus escolheu para ele 12, para que fossem os seus apóstolos e caminhassem com ele, aprendendo com ele sobre o reino de Deus, como o reino de Deus se movia, para que eles dessem continuidade à obra que Jesus iniciou. E dentre esses 12, Jesus tinha 3 discípulos que eram mais próximos dele, que era Pedro, Tiago e João. Ou seja, discípulos que tinham maior grau de intimidade com ele. E o interessante é que as Escrituras, o Novo Testamento, vai nos apontar nos Evangelhos que dentre esses 3, apenas um reclinava a cabeça sobre o seu peito, ao ponto de quando Jesus está crucificado, mesmo crucificado, ele ter a capacidade de, do alto da cruz, confiar esse discípulo, que ele próprio vai se auto-intitular como discípulo amado, que é João, confiar a esse discípulo a sua própria mãe, para que ele pudesse, a partir daquele momento de maior fragilidade em que ela se encontrava, ver o seu filho crucificado, para que esse discípulo pudesse cuidar dela. Ou seja, esse discípulo era tão confiável a Jesus, tão íntimo de Jesus, que ele poderia ter a sua mãe, aquela que lhe trouxe a vida como ser humano,
confiada a esse discípulo. E a gente precisa estar muito atento, porque pessoas que têm acesso ao nosso círculo de intimidade possuírem um potencial de comprometer esses projetos de vida. Assim como também possuírem um potencial para realmente impulsionar para que esses projetos de vida aconteçam. Então nós precisamos selecionar muito bem quem tem intimidade conosco. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de acepção de pessoas. Nós nos relacionamos com todos, a Bíblia nos ordena a amar a todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que devem ter acesso à nossa intimidade. Intimidade é algo que custa caro, é algo que é construído. Confiar em alguém não é da noite para o dia. Nós não podemos simplesmente escolher qualquer pessoa para casarmos, nós não podemos escolher qualquer pessoa para confidenciarmos o que está no nosso coração, nós não podemos escolher qualquer pessoa para fazer uma sociedade nos negócios, no âmbito profissional, não. É necessário pessoas de confiança, porque esse tipo de intimidade pode comprometer os nossos projetos de vida. Então precisamos ser seletivos, precisamos ensinar aos jovens a serem seletivos nesse âmbito da intimidade. Num tempo de tamanha carência que essa geração vive, é necessário ensinar a essa juventude que intimidade custa caro. De que eles precisam ser seletivos em seus relacionamentos para não comprometer seus projetos de vida. Caso contrário, essas pessoas podem se tornar âncoras em suas vidas, da mesma forma que uma âncora ela segura um navio para que ele não saia do lugar. Da mesma maneira, algumas pessoas podem nos segurar em determinados lugares e até mesmo em determinadas fases da nossa vida, impedindo que nós avancemos nos projetos de vida que nós planejamos e também impedindo que nós avancemos no propósito de Deus para as nossas vidas. O próximo princípio que nós compartilhamos aqui é de que os jovens eles precisam pedir conselhos a pessoas mais experientes, a pessoas mais experimentadas do que ele. Enquanto a gente é jovem, a gente busca muito por afirmação daquilo que nós estamos fazendo. E normalmente, com medo de que alguém fale algo oposto, algo contrário daquilo que nós estamos fazendo, das escolhas que estamos tomando, as decisões que estamos tomando, nós procuramos pessoas que possam fornecer afirmação. E não reprovação, por exemplo, ou dizer algo contrário daquilo que estamos fazendo. Então, enquanto jovens, normalmente nós procuramos nos aconselhar com pessoas que são amigos. E normalmente os nossos amigos, enquanto jovens, são pessoas que têm a mesma faixa etária que nós. São jovens também. E que muitas vezes estão vivendo as mesmas crises que nós. Aí nós procuramos nos aconselhar com quem está vivendo a mesma fase que nós e que às vezes não está sabendo nem lidar com as suas próprias crises, seus próprios questionamentos, as suas próprias limitações, que não possuem nem sabedoria para tomar suas próprias decisões em fase semelhante à que nós estamos vivendo. É como se um paciente pedisse para ser receitado um remédio para ele, para outro paciente. Dentro disso, a Bíblia nos orienta a
a pedir conselhos a pessoas mais sábias, a pessoas mais experimentadas, a pessoas que já têm uma vivência de vida naquilo que nós precisamos nos aconselhar muito maior do que nós mesmos, certo? Aqui nós deixamos alguns provérbios que vão trazer fundamento para isso, né? Provérbios 11, verso 14, Provérbios 12, verso 15, Provérbios 15, verso 22, Provérbios 20, verso 18, vão trazer alguns fundamentos a respeito disso. E também, se você quiser fazer uma exposição, querido professor, com os seus alunos em classe, você pode também analisar a vida do rei Roboão, filho de Salomão, que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 12, que vai trazer exatamente esse contexto de quando nós nos aconselhamos, ou seja, quando alguém se aconselha com alguém que tem a mesma faixa etária e que não tem tanta sabedoria, né? E nesse caso, o aconselhamento foi feito por jovens também, assim como o rei Roboão, e isso não foi benéfico para o reino de Israel e trouxe sérias consequências, tanto para Roboão quanto para a própria nação de Israel, trazendo consequências de idolatria, trazendo consequências de divisão no próprio reino, certo? Consequências essas que também afetaram as próximas gerações de Israel, fazendo com que, por conta do pecado da idolatria e por conta das consequências que isso trouxe para Israel, a própria nação fosse punida por Deus, estando à mercê de um cativeiro em outras nações, ser subjugadas por outras nações. Tudo isso porque o rei Roboão inicialmente decidiu se aconselhar com jovens e não com os sábios, com pessoas mais velhas que eram mais experimentadas. E o que eu estou dizendo aqui é que a tendência é que a sabedoria realmente habite com aqueles que são mais velhos. E é claro que existem pessoas que são mais velhas em idade que também podem não ter amadurecido. Então, é necessário sermos também seletivos com quem nos aconselhamos. É necessário que a pessoa apresente frutos naquela área que estamos buscando conselhos. Já no subtópico F, trazemos aqui um princípio que é importantíssimo, que é sobre administrar bem o seu tempo. Nós fazemos parte de uma geração que gasta muito tempo com coisas inúteis, que gasta muito tempo com redes sociais, que gasta muito tempo com plataformas de streamings, gasta muito tempo vendo vídeos, filmes e séries intermináveis, e muitas vezes alegamos que não temos tempo para aquilo que é fundamental, que não temos tempo para buscar a Deus, não temos tempo para ler a nossa Bíblia, não temos tempo para fazer aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida, que às vezes é trabalhar e estudar, às vezes é se dedicar a relacionamentos profundos com pessoas que realmente valem a pena, por exemplo, com a nossa família, com o cônjuge, se você já for casado. E dizemos que não fazemos isso porque nós não temos tempo. E, na verdade, todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós temos 24 horas durante o dia para fazer as atividades que deveríamos fazer, para realmente fazer aquilo que é necessário. Mas todas as vezes que nós dizemos que não temos tempo para algo, é porque talvez aquilo não seja realmente entendido como uma prioridade em nossas vidas. Então, quando eu digo que não tenho tempo para entregar o meu trabalho, lá no meu contexto profissional, é porque talvez eu não esteja dando a prioridade necessária, eu esteja procrastinando, eu esteja deixando de fazer aquilo que realmente é importante e eu estou, em certo sentido, me distraindo, me permitindo fazer determinadas coisas que não possuem muito valor a agregar na minha vida.
Então, essa falta de prioridade faz com que a gente acabe fazendo as coisas de qualquer jeito, acabe fazendo as coisas de qualquer maneira, entregando de última hora, e isso acaba apenas revelando o quanto a gente administra mal o nosso tempo. Mas, por exemplo, Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, ele vai falar que nós devemos remir bem o nosso tempo, nós devemos administrar bem o nosso tempo, certo? Por quantos dias são maus. Então, essa gestão do tempo vai fazer com que a gente realmente foque naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, naquilo que deveria ser prioridade. E ao estabelecer prioridade, nós acabamos dedicando foco àquilo. E tudo aquilo que nós focamos, por ser prioridade, aquilo acaba crescendo, aquilo acaba desenvolvendo, certo? Por quê? Porque ali existe uma dedicação de tempo, existe constância, que é uma das maiores dificuldades dos nossos dias, de ser constante em algo que realmente deveria ser prioritário, deveria ser importante, que é fundamental. Principalmente para a vida de um cristão que quer ser bem-sucedido naquilo que Deus tem lhe confiado para ser um representante do reino dos céus. Ok, aqui nós já chegamos no subtópico G. São bastante tópicos, professor, mas a ideia aqui realmente é que possamos fazer isso de maneira objetiva com os nossos alunos, apresentando eles princípios, para que eles possam nortear as suas vidas. E já no subtópico G, nós trabalhamos sobre consagrar todos os nossos planos ao Senhor. E aqui não se trata de fazer uma lista e simplesmente chegar e dizer, Deus, assina aí para que tudo dê certo. Não é isso. Não se trata simplesmente de Deus colocar o seu selo na carta que nós já escrevemos. Não se trata disso. Consagrar os planos ao Senhor, na verdade, é alinhar a nossa própria vida, o nosso próprio coração, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Então, antes de fazer qualquer plano, por exemplo, de casar, de negociar, de estudar, de exercer uma determinada profissão, nós devemos chegar diante de Deus e buscar ao Senhor e entender o que Deus pensa a respeito disso, tanto em oração quanto a partir das Escrituras. Para quê? Para que nós não venhamos ter os nossos projetos de vida frustrados. Porque quanto mais os nossos projetos de vida estiverem alinhados à vontade do Senhor, quanto mais eu observar os princípios que a palavra me fornece, e quanto mais eu tiver uma vida profunda de oração, menos eu vou errar. O próprio Tiago, em sua carta, ele vai nos orientar a não dizer, olha, vamos para tal cidade negociar, passar um ano lá negociando e nós vamos lucrar muito com isso. Não, Tiago orienta a dizer, olha, nós faremos isso ou aquilo se Deus quiser e se nós vivermos. O que é que ele está dizendo? Realmente é colocar diante do Senhor os nossos anseios, mas também procurar entender que nós dependemos de Deus para tudo. E que realmente Deus só vai confirmar os planos e os projetos de vida que realmente estão alinhados com a sua vontade. Então, o que eu estou dizendo aqui para você é que realmente o Senhor, ele vai confirmar aquilo que estiver de acordo com o seu propósito, mas que também o Senhor, ele vai frustrar os projetos de vida que não estão de acordo com a sua vontade. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, no texto bíblico que nós escolhemos para servir como base na nossa leitura bíblica nessa lição, o próprio Senhor Jesus, antes de tomar a decisão de escolher os seus 12 apóstolos, que, em certo sentido, dariam continuidade
a sua obra, que é a igreja, ele precisou passar uma madrugada inteira orando ao Senhor, falando com o Pai, pedindo orientação divina para que ele pudesse acertar nas escolhas que ele faria. E nesse caso dos apóstolos. Porque isso poderia afetar e afetou toda a humanidade. E isso chega até os nossos dias. Então, nesse sentido, nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Precisamos buscar a Deus, precisamos ouvir a voz do Pai, precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a partir da sua palavra, a partir da intimidade, a partir da oração, certo? Estarmos sensíveis ao que Deus vai falar conosco, para que possamos, sim, fazer projetos, para que possamos, sim, fazer um bom planejamento, para que possamos estabelecer uma boa visão de futuro a longo prazo, para que possamos escolher as pessoas certas que farão parte desses projetos de vida, para que possamos ter objetivos claros na nossa vida, para que possamos administrar bem o nosso tempo, para que possamos nos aconselhar com as pessoas certas. Só que tudo isso fazendo consagrado ao Senhor. Então, dessa maneira, nós concluímos a nossa lição de número 13, que tem por título Vocação e Projetos de Vida, e também concluímos aqui a nossa contribuição com o subsídio bíblico e teológico do nosso trimestre. Querido professor, aluno, que faz parte da classe de jovens da nossa escola bíblica dominical, foi uma honra estar com vocês. Foi realmente um privilégio compartilhar com vocês durante esse trimestre todo esse conteúdo sobre o tema vocação e tudo aquilo que realmente está relacionado com esse tema. Que Deus te abençoe e que tudo isso possa ter servido para a sua edificação e edificação daqueles que estão sob o seu ensino. Que Deus o abençoe.